Olá, amigos do Brasil e de todos os países de língua portuguesa, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje para conversar um pouco com vocês a respeito de realidade extrafísica. Eu tenho recebido mensagens das pessoas que leem o blog Médico Limose e percebo que às vezes a gente tem a necessidade de criar um certo glossário de palavras e conceitos para que as pessoas possam ser introduzidas ao que seria a medicina galáctica, entre outros conceitos, de maneira que eu achei prudente e necessário gravar um vídeo justamente falando um pouco sobre alguns temas que seriam realidade extrafísica, esses conceitos que a gente trabalha falando sobre 3D e 4D, também densidades e plataformas evolutivas e os níveis de consciência 1D, 2D, 3D, 4D, que formam uma dimensão. Então as pessoas têm bastante dificuldade para compreender a diferença entre o que seriam densidades e dimensões. E também queria falar um pouco sobre a anemosia quântica, que é a medicina com a qual eu trabalho, que faz parte de uma gama de medicinas que sempre existiram no planeta e que agora estão sendo redescobertas para que a raça humana possa realizar, digamos assim, o processo de nivelamento de DNA que a entrada no cinturão fotônico ocasiona. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, e que a maioria das pessoas já está entendendo, ainda que tenha um sistema de crença materialista, é que nós todos vivemos em diferentes realidades. Nós somos seres multidimensionais, ainda que o nosso corpo físico esteja aprisionado na realidade temporal. Então isso que a gente chama de 3D, na verdade é a terceira densidade. O que são densidades? Densidades são estruturas, plataformas evolutivas dentro de uma mesma dimensão. Então, para que fique claro, uma dimensão está formada por, no mínimo, 4 densidades. A primeira densidade, 1D, é justamente isso que a gente tem: a Terra, cristais, rocas. Da mesma forma, um engenheiro, quando vai fazer alguma coisa, primeiro ele tem que pôr no papel, ele vai trabalhar de maneira 1D para 2D. Então, desde a perspectiva das densidades, 1D seria cristais, rocas e terra. Segunda densidade seria fauna e flora. Terceira densidade seria o nível evolutivo da consciência humana encarnada na matéria. E a quarta densidade são todas essas realidades em um nível etéreo de vibração. Ou seja, para que uma dimensão tridimensional material como a nossa esteja formada, são necessários 4 tipos de densidades, que são, na verdade, plataformas evolutivas, para que as consciências encarnadas nesta realidade material possam gerar equilíbrio. Então, todos os espíritos que encarnam, todas as almas que encarnam na realidade 3D aqui, que é essa que a gente está compartilhando, o que eles têm que fazer? Eles têm que sair de 4D, que seria a realidade energética, a primeira realidade fora do tempo padrão que a gente está aqui. Então eles entram em 1D, ou seja, transformar-se em um espermatozoide. O espermatozoide representa justamente o líquido, a Terra, a realidade 1D, a primeira densidade. Logo, através da conexão com o ovário, fecundando o óvulo, eles já passam a viver em uma realidade 2D. Consequentemente, os 9 meses de gestação até o parto traz isso evolutivamente, energética e vibratoriamente falando, para a realidade 3D. É isso que passa com todas as consciências que são humanas. Porém, todas as células que vibram e formam tanto a matéria quanto as coisas inanimadas, quando formam o ser humano, passaram por todas essas densidades evolutivas. Então, na sua memória celular, você tem todas as informações referente ao processo evolutivo de minério a planta, de planta a animal, de animal a homem, de homem a alma. Porém, a gente sabe que ao longo da história, a verdadeira história, tanto a história do planeta Terra como da raça humana, houveram manipulações do nosso sistema de DNA, de maneira que há mais ou menos 6, 8 mil anos, nós estamos vivendo numa realidade material 3D, pensando e acreditando em mentiras, como, por exemplo, a morte ou o tempo. Talvez, dependendo do seu nível evolutivo, ainda seja um pouco abstrato compreender como o tempo e a morte definem um padrão de realidade que faz com que as pessoas sejam escravizadas pelos seus pensamentos.
Então, sua realidade é formada pelo seu sistema de crenças. Se você crê, você cria. É só questão de tempo materializar isso aqui em 3D. Mas o fato de que você não materialize não faz disso menos real, porque nós temos uma usina de realidades sendo formada através do nosso pensamento. E a realidade 3D que a gente tem aqui está formada por menos de 1% desses pensamentos. Agora, claro, a gente tem uma equipe de seres extrafísicos que justamente tem uma visão mais ampla dessa realidade e podem nos proteger, por exemplo, de certas verbalizações que a gente faz no momento em que nós estamos nervosos. Desculpa. Mas, enfim, é muito importante que vocês compreendam como a realidade está feita, qual é a natureza da realidade desde uma perspectiva energética e vibratória. E vocês não têm que, a princípio, ter talentos clarividentes ou mediúnicos desenvolvidos para isso. O simples fato de você ter interesse pela verdade faz com que a verdade tenha interesse por você. Agora, também é muito importante que vocês compreendam que a verdade não é um conceito que se relaciona tanto com a crença como com o sentimento. A verdade é um plano de existência material habitável. Da mesma maneira que a realidade 1D é um plano de existência para que as consciências evoluam dentro de uma perspectiva de primeira densidade, ou seja, os cristais, as rocas, a terra, eles não estão livres de consciência da mesma maneira que o nosso corpo físico não está livre de consciência. Apenas nesses níveis de consciência, eles têm uma oportunidade de se expressar menos, digamos assim, menos ampla, né? Somente quando a gente chega no nível evolutivo da terceira densidade é que nós temos um nível de consciência criador de nós mesmos. Então, enquanto você está evoluindo, as suas células estão evoluindo, ou as suas consciências estão evoluindo na primeira e na segunda densidade, ou seja, cristais e rocas, fauna e flora, nós sabemos que estamos limitados à realidade instintiva e muito mais limitados, em parte, à realidade emocional. A realidade emocional começa a se desenvolver justamente no período em que as células estão desenvolvendo de 2D para 3D, que é justamente fauna e flora para a consciência humana. É quando a gente chega no nível de consciência humana que a gente tem a capacidade de, digamos assim, ter consciência, ter sabedoria, ter conhecimento de tudo isso e manipular isso de maneira positiva ou negativa. E é aí que nascem escolas evolutivas, tanto em nível 3D quanto 4D, como o cristianismo, como o satanismo, que realmente necessitam da dualidade para seguir existindo. O que pessoas como eu, encarnadas aqui na Terra, estão fazendo aqui nesse momento, ou o que técnicas como a anemosia quântica, ou até mesmo o próprio Reiki, que tem uma série de raízes bastante duvidosas, o que essas técnicas estão mostrando para a gente é uma possibilidade de ampliar o nosso nível de consciência através das próprias experiências e conclusões, e não apenas decorando e repetindo teoremas, como nós fizemos durante os 10 mil anos de Noite Galáctica, durante todo o período da história oficial. Então agora é um período em que o seu coração passa a ser o cérebro da sua realidade. Por quê? Porque você passa a ter consciência tátil em todas as suas células de que você não é um corpo físico, de que esse corpo físico apenas é um veículo para que você esteja nessa realidade, da mesma maneira que um submarino é um veículo para que você habite a realidade aquática, ou a roupa de um astronauta é um veículo para que você habite a realidade sideral, a realidade lunar. Uma vez que vocês percebam isso, depende de vocês resistir a esse processo de conhecimento que vem de dentro, ou simplesmente fazer força para perpetuar a realidade material 3D que vocês pensam que é da maneira como é. Tudo isso que a gente está vendo acontecer na política brasileira hoje, principalmente essas pessoas que, ou seja, essas que batem panela, né? Ou seja, essa classe média que foi formada ao longo de um período bastante obscuro, que o Partido Social Democrata governou o país e ainda governa a cidade de São Paulo. E essas pessoas, ou seja, os paulistanos, né, que estão batendo panela, que estão se mostrando reacionários, que estão se mostrando... Essas pessoas, elas estão baixo uma realidade psicosférica 4D que não é controlada por elas e que é estimulada pela programação da televisão. Então, da mesma maneira que nos Estados Unidos, nós temos aí a cada mês, a cada ano, casos de pessoas que simplesmente colecionam armas e saem metralhando na escola, etc. e tal. Como que isso acontece?
Isso acontece através de pequenas coisas, pequenas programações subliminares que estão gravadas na programação televisiva do sistema de controle da Matrix e que despertam certas coisas que têm a ver com as vidas passadas dessas pessoas em campo de batalha, seja como guerreiro, seja como religioso, entre outras coisas. Então é muito comum, desde a perspectiva da medicina vibratória, que as pessoas estejam aqui encarnadas no século XXI, porém o seu corpo emocional, o seu corpo instintivo, o seu corpo mental, ainda está naquelas revoluções obreiras que aconteceram na Espanha durante os anos de 1936 e 37, que aconteceram no século XIX na Inglaterra e em outros lugares do norte da Europa. Então, o que vocês devem entender, ou melhor, não buscar entender, mas assim, busca sentir, porque quem entende é o intelecto, quem sente é o coração, e o coração é o cérebro do corpo mental. O que vocês devem buscar sentir é que todas essas pessoas estão passando por isso justamente para que seja feito aquilo que na Bíblia chamam de separar o joio do trigo, né? Então, assim, através das próprias obras, essas pessoas estão ruindo, essas pessoas estão mostrando quem elas sempre foram. E que apesar de agora, nesse momento, estar havendo uma grande abertura consciencial, porque o planeta habita o cinturão fotônico, o resultado natural disso em 3D é justamente essa onda socialista, entende? Ou seja, as pessoas estão mais dispostas a relacionar-se com a verdade. Por quê? Porque elas têm menos medo. E se elas têm menos medo, elas vão estar dispostas a governar suas próprias vidas ao invés de ser governados. Porém, essas pessoas que habitam essas camadas mais privilegiadas a nível material e a nível financeiro da nossa sociedade, principalmente a sociedade paulistana, essas pessoas são almas recicladas de outras classes sociais menos favorecidas. Então, o cara que está na classe média hoje, o cara que está na classe média alta hoje, a nível ancestral 3D, ele já vem de uma família provavelmente de trabalhadores, imigrantes que fugiram da guerra, começaram a trabalhar e fizeram a própria vida em lugares como São Paulo. Ele já é vítima, digamos assim, um prisioneiro de um tipo de programação existencial que faz com que ele tenha uma visão do que seria prosperidade bastante predadora. Então essas pessoas realmente pregam um falso conceito de meritocracia, não porque elas acreditem nesse conceito de meritocracia, mas é porque elas estão em encarnações e mais encarnações, tendo suas almas recicladas dentro desses falsos conceitos. Então, para que essas pessoas que hoje estão batendo panela, ainda que com a geladeira cheia, e apoiando o governo que há 12 anos atrás deixava todas as panelas vazias, ou elegendo no primeiro turno o camarada que vai aumentar o valor da água e que está ajudando as empresas corporativas a privatizar tudo isso, essas pessoas são parte da mesma casa galáctica. Elas têm um compromisso em níveis existenciais e kármicos de participarem contra ou a favor de determinadas ideias, da mesma maneira que um evangélico quadrangular segue a Bíblia de uma determinada maneira, que é um pouco diferente de um evangélico moderninho, à la Bola de Neve, e etc. e tal. Então, tudo isso está sendo dito por quê? Porque isso gera, em nível astral, em nível 4D, em nível vibratório, enfermidades e doenças que a nossa medicina não reconhece. Inclusive, eu fiz um post há tempos atrás no blog chamado Enfermidades Matrixianas da Nova Era, que podem ser definidas como self. Self é uma enfermidade fruto de narcisismo. Ser normótico, né? Ou seja, aceitar as coisas como são e acreditar de verdade que nós não temos força criativa para criar algo melhor e temos que continuar perpetuando leis para garantir a homenagem aos velhos e aos mortos, enquanto as crianças estão sendo sacrificadas pelas elites, ou enquanto elas estão morrendo de fome nos países emergentes e pobres, etc. Então, assim, é importante compreender a diferença que existe entre informações verdadeiras e falsas, que podem derrubar umas às outras, e verdades profundas. Por quê? Porque as informações verdadeiras podem ser derrubadas pelas informações falsas e vice-versa, porque elas se contradizem e se comprometem. As verdades profundas não. As verdades profundas, quando encontram suas contradições, elas realmente se reforçam mais e se comprovam como maior verdade. Qualquer pessoa que é casada há mais de 5 anos com uma pessoa que jurou amar e foi sincero, possivelmente compreendeu essa dicotomia de uma verdade profunda, porque em 5 anos, quando você vive de forma íntima, amando profundamente uma pessoa, você vai ter que odiá-la também, porque é a única maneira de equilibrar esse amor, de forma que você continue sendo um ser humano digno e não passe a se arrastar e ser escravo
da outra pessoa. Então, a partir de agora, até o ano de 2017, nós vamos começar a entrar em contato com uma série de conceitos vibratórios energéticos que formaram a maioria das enfermidades que a gente tem catalogado através de uma nomenclatura acadêmica aqui em 3D. Então, assim, coisas como esquizofrenia, coisas como neurastenia, não é que não existam, existem. As nomenclaturas médicas, elas ou seja, a comunidade médica científica, ela tem a sua razão de existir, eles não são maléficos, e a conspiração, apesar de que exista, ela não é de toda... como a gente pode dizer assim, ela não é de toda maléfica. À medida em que você começa a evoluir, você começa a compreender que bem e mal são conceitos energéticos criados justamente para configurar os nossos chakras de forma que a gente consiga evoluir dentro de uma determinada linha de tempo, sem ser prejudicado pelas outras linhas temporais que fazem parte do nosso processo evolutivo. Então, eu estou contando aqui tudo isso para vocês, por quê? Porque através dos comentários que saem no blog, etc e tal, eu percebo que às vezes eu vou como uma lancha, eu acabo indo muito rápido nos conceitos, digamos assim, medicinais vibratórios, entre outros pequenos detalhes que faz com que as pessoas ou percam interesse ou tenham necessidade de ter uma atenção mais profunda para entender o que seria a anemosia quântica. E a anemosia quântica é uma medicina galáctica. Eu, aos 28 anos de idade, tive uma revelação através de uma médium de que eu sou da casa de Sirius Alpha, que é um lugar que está... O Sirius Alpha é um sistema estelar que está a 8,6 anos-luz aqui da Terra. E eu, como membro da casa de Sirius Alpha, tenho que materializar na realidade 3D aqui da Terra uma medicina chamada anemosia quântica. O que é anemosia quântica? A palavra anemosia vem de anímico, energia anímica, é tudo que vibra. Quântica, como vocês sabem, é o que está relacionado com o estudo das pequenas partículas e moléculas. Então, através do estudo das vibrações, através do estudo das frequências, através do conhecimento da realidade extrafísica, é possível sanar desde uma perspectiva chakral, endócrina, óssea e muscular, sem ter a necessidade de apelar para criar diferentes cátedras medicinais, porque o grande lance, o grande jogo da comunidade científica e da farmaindústria é separar o conhecimento do homem em diferentes cátedras. Então, se você tem um problema no estômago, você tem que ir no gastrologista que te dá uma pastilha que tem um efeito nos seus rins ou no seu fígado, e aí você já tem que ir a um hepatologista que vai te dar uma pastilha e nem sabia que você tinha ido no gastrologista, e aí você vai ter outro efeito colateral e vai ter que ir num terceiro médico. Então, à medida em que os doutores de branco da comunidade científica, materialista, satanista, conseguem criar várias cátedras de conhecimento, eles destroem isso que nós conhecemos como magia. Porque foi a magia que criou, foi o conhecimento da magia que foi fragmentado em química, em física, em biologia, justamente para que as pessoas fossem seguir cátedras, fossem seguir carreiras, e dessa forma terem como resultado a fragmentação dos seus corpos instintivos, emocionais e mentais sutis. E dessa maneira, nós fomos convencidos de que somos corpos físicos, quando na verdade nós apenas estamos nesses corpos físicos. Então, uma das melhores maneiras de compreender todos esses conceitos que eu estou aqui ensinando e passando é através do interesse nessas novas formas de medicina que estarão surgindo e que seguramente são muito mais eficientes do que a medicina convencional. Agora, a medicina convencional, ela não é inútil. Por quê? Porque foram criados certos tipos de doença, ela mesma criou certos tipos de doença, que atuam em 3D à medida em que o sistema de crença das pessoas permite vibrar na mesma frequência que essas doenças que foram criadas. Então, se você vê o número de doenças que a gente tinha na década de 60 no planeta e o número de doenças que a gente tem hoje, se você entra em contato com o fato de que não é possível que células cancerígenas se desenvolvam em ambientes ou dietas alcalinas, você começa a entender todos os estratagemas do sistema de controle para manter as pessoas como alimento de seres regressivos, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, que comandam e governam a raça humana desde uma perspectiva energética e vibratória. Então, para que você continue sendo alimento, da mesma maneira que a galinha, a vaca e o porco são alimentos para nós, para outros tipos de seres de ordem não física, a melhor coisa que você pode fazer é não acreditar em nada e se limitar a isso, não buscar conhecimento, não julgar e cobrar
as pessoas que te deram esse conhecimento, justamente para saber se você foi enganado ou se você está próximo daquilo que as suas células em níveis conscienciais considerariam uma possível verdade. Então é muito importante que vocês entendam isso, amigos. Verdade não é crença, verdade não é conceito, verdade é um plano de existência material habitável, que você pode, inclusive, adentrar através dos seus corpos sutis. Agora, claro, os seus corpos sutis se alimentam de impressões e de prana. Se a cidade onde você vive o ar é poluído, ou se o tipo de crença que você alimentou a vida inteira está cheio de medo e culpa, entre outros tipos de energias de baixa frequência, você vai ter sérios problemas em ter esse nível de compreensão fora do intelecto. Mas tudo bem, o intelecto é o primeiro passo para que a gente possa desenvolver emoção e instinto nessa realidade 3D configurada da maneira como a gente está configurado aqui. Eu gostaria de convidar todos vocês para conhecer Aura, que é a empresa que eu tenho e trabalho no nível global, em até 3 idiomas, português, castelhano e inglês, e que tem feito leituras de registros akáshicos, psicoterapia remota, que são as sessões de psicoterapia remota via Skype, desbloqueio e harmonização do sistema de chakras, entre outros tipos de terapia que é perfeitamente possível fazer sem nenhuma perda de qualidade à distância. Agora, claro que para isso fazer sentido, você tem que ter um nível de conhecimento que transcenda o materialismo, porque quanto mais o tempo passa, mais o materialismo e as religiões se revelam como sistemas de controle do passado. E quanto mais você se conecta com o presente, mais você vai sentir todas essas informações vibrarem através do seu ser, a ponto de reconhecê-las como verdade, sem ter a necessidade de que isso seja provado de forma cartesiana, newtoniana, científica. Eu gostaria de me despedir, agradecer a audiência de todos. A cada dia existem mais pessoas que estão se subscrevendo no nosso canal aqui no YouTube. E caso vocês tenham algum tema que gostariam de me ver falar sobre, entrem em contato e eu vou tentar fazer com o tempo aqui um canal de TV ou alguma coisa parecida para que a gente tenha uma possibilidade a mais de estar se comunicando. Muito obrigado a todos e boa tarde.